Momento do Discipulado. Vou falar sobre como deve ser a boca daquele que quer dar fruto para Deus. O cristão recebe algumas ordens claras de Deus. Uma delas é que ele deve falar, não pode ser calado, um agente secreto. Tem que falar. O evangelho é palavra que tem poder. O evangelho é o poder de Deus através de palavra. Não através de templos, de organização, não através de aparência, não através de beleza do que se faz. O evangelho é poder contido em palavras. Quando alguém se torna cristão e consagra a sua vida, ele quer crescer espiritualmente. Uma das áreas em que ele vai ter que crescer é no que ele fala. A nossa palavra deve ser moderada, temperada com sal, deve ser uma palavra medida. Palavras boas são como maçãs ricas, lindas em salvas de prata. A palavra boa, a seu tempo. Deus quer que você fale. O cristão não pode ser calado. É ordem do Senhor que você se humilhe a se dirigir a toda pessoa que passar perto de você. E a todo irmão, você abra o coração, compartilhe, fale, ensine, principalmente quando é uma pessoa que reconhece você. Inicialmente, você ama a todos e há alguém em cujo coração Deus coloca uma consideração para com você, valoriza o que você fala. É um candidato a discípulo. Inicialmente, você não pode tomar logo como discípulo. Essa definição nem sempre é imediata e na maioria das vezes demora um pouquinho. Você testa a pessoa mostrando amor. Ela testa você na confidencialidade, na consideração. Você se aproxima dela, ela se aproxima de você. Você tem mais do que ela, tem mais tempo com o Senhor, mais experiência, mais idade na fé. Ela está começando agora, então ela é uma candidata, essa pessoa, a ser um discípulo seu, ou discípula sua. Então, esse processo leva um certo tempo. Você vai amar e procurar essa pessoa. Essa pessoa vai ter prazer em estar com você e vai procurar você. Até que vocês chegam a um ponto em que podem abrir o coração. Escuta, vamos estabelecer para nós alguns compromissos aqui. Toda semana, pelo menos uma vez, a gente vai estar junto e conversar sobre a sua vida. Você está bem assim? Assim é o que eu quero, que você me ajude espiritualmente. Então, tá bem. Pelo menos uma vez por semana, mas eu vou procurar estar com você todos os dias, através das redes sociais, nos cultos da igreja, mas você, uma vez por semana, pelo menos, nós vamos abrir o coração, vamos ter uma conversa, eu vou orar com você. E a pessoa, quando tem sede por Deus, é o que ela quer. Quem é que não vai se sentir honrado em ter um professor só para ele? A disposição dele é o que o novo convertido ou o que o novo discípulo está esperando. Então, começa esse trabalho. O discipulado é você despejar a sua vida na vida do discípulo. Você vai transmitir, precisa de tempo andando juntos, o que Jesus fez com os seus discípulos. Quando ele fazia viagem, saía de um lugar para outro, ele estava querendo oportunidades para estar mais a sós com os discípulos, demonstrar para os discípulos alguns aspectos importantes, fazer uma avaliação dos discípulos. Então, ele precisava mudar de local, de ambiente, de programa. Enquanto isso, ele ia atendendo as pessoas. Ele não parava
só com os discípulos para ficar dando aulas para ele, aulas teóricas. Não, a aula era prática nas andanças do dia a dia e Jesus estava sempre com eles transmitindo. Jesus estava transmitindo, não de boca fechada. Cristão de boca fechada é uma contradição. O que você aprendeu tem que passar para adiante. É ordem do Senhor. Abra o coração para seu irmão. Fazer discípulos é despejar a sua vida na vida do discípulo. Meu pai conta uma coisa assim muito interessante. Ele era diretor de uma escola no interior de Minas Gerais. E antes dele, uma outra professora também tinha ocupado a direção e ela fez uma viagem aos Estados Unidos. Na época, isso não era muito simples, não, era coisa rara. E quando ela voltou, ele pediu, mas diga para os alunos. O colégio tinha uma coisa interessante, o início das aulas, todo dia, às 7 horas da manhã, tinha a assembleia. Era num salão nobre, a reunião de todos os alunos. E ali eles davam uma palavra sobre a Bíblia, uma orientação cívica, eles transmitiam algum conceito, davam informações para todos os alunos, era chamada a assembleia. Todos os dias tinha assembleia. Então, meu pai disse para aquela professora, conte para os alunos o que a senhora viu lá, como é que foi sua experiência nos Estados Unidos. E ela, com muito custo, falou uma vez só e parou. Para ela, a viagem era subsídio para ela, apenas para ela. Mas para o meu pai, aquilo tinha que ser compartilhado com os alunos, era ensino, o aluno era para aprender. E ficou assim. Pouco depois, foi quando eu nasci, meu pai fez uma viagem à Europa e aquela viagem era programada com muita antecedência, de navio, tudo era difícil e era uma viagem, sei lá, de uns 3 meses. E ele consultou minha mãe, ela disse, não tem problema, minha mãe vem estar comigo quando a criança nascer, você pode viajar, não vai perder essa oportunidade, porque também a gente não sabe quando vai ter outra. E meu pai foi. Uma viagem muito proveitosa pela Europa toda, de navio, ele conheceu as principais cidades da Europa e aquilo foi muito importante para ele. Quando ele voltou, ele começou a dar palestras na Assembleia. Aluno, a gente sabe como é que é, né? Gosta de ouvir. Então, ele deu uma palestra, e 2, e 3, e 4, aí falou disso, dessa cidade, falou de Portugal, como é que é Portugal, as cidades de Portugal, depois Espanha, e França, Inglaterra, e mais não sei o quê, e Itália, e foi contando de cada cidade onde eles estiveram, detalhes e coisas que aconteciam. Os alunos ficavam empolgadíssimos, gostavam. Ao todo, ele disse, eu dei 51 palestras sobre a Europa. Bem, eu estava nascendo naquela época, não acompanhei. Mais tarde, ele fez uma espécie de alguns resumos do que ele contava para os alunos e me contava também. Eu era criança, pequeno ainda. Até hoje eu me lembro de muita coisa que ele contou. Alguém que acompanhasse as palestras dele ia saber exatamente como era a Europa. Ele descrevia tudo, como é que era o povo, o clima, a praça, as construções, os deslocamentos, os transportes. As pessoas sabiam direitinho como era cada cidade, cada lugar, e ele descrevia aquilo, e as pessoas gostavam, vibravam. Muito tempo depois, um pouquinho daquilo ele contou para mim, e aquilo me marcou, e eu me lembro até hoje, aquilo me ajudou muito. O que eu quero dizer com isto? Uma viagem resultou em 51 palestras descrevendo a geografia humana daqueles povos, e foi muito útil porque o aluno
está na escola para aprender. Aprender sobre geografia é muito importante. E naquela época pouquíssima gente podia ir à Europa, não tinha avião, era só navio. E então aquilo era muito importante. Fotografias também não eram muito comuns, muito menos a cores, que não existia. E a descrição, então, com palavras era importante. E meu pai teve essa graça de conseguir descrever com palavras uma realidade que ficou clara na vida das pessoas. O cristão descreve com palavras o reino de Deus para o discípulo. O novo vai ter ideia de como é a vida de santificação, a vida de consagração a Deus, a unção, os dons espirituais. Ele vai entender um panorama da Bíblia, a escatologia bíblica. O cristão vai transmitir tudo isso para o novo. É através da boca dele que o novo vai aprender. É fundamental a boca de um cristão. Tem que falar, tem que trazer sabedoria através de palavras. Aqui em Provérbios, no capítulo 10, o Salomão escreve o seguinte, eu quero ler a partir do versículo 19. No muito falar não falta transgressão. Cuidado. Mas aquele que modera os lábios é prudente. Ou seja, tem que falar, mas aquilo que é útil, proveitoso e traga edificação. Se alguma coisa boa há, se alguma virtude existe, se algum louvor tem na palavra, é isso que a gente deve falar, que leve proveito, edificação a quem ouve, e não falar demais palavras tolas. Prata escolhida, o Salomão continua, é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. E mais adiante, no 31, a boca do justo produz sabedoria. A boca do justo produz sabedoria. O cristão tem que falar. A boca fala do que o coração está cheio. E aqui já é uma avaliação. As pessoas vão receber de quem tem para dar. Eu costumo dizer o seguinte, deixem as pessoas falarem. Nós precisamos que as pessoas falem. Nós precisamos, através das palavras, conhecer o que está no coração das pessoas. A boca do justo fala sabedoria. O ímpio fala bobagem o tempo todo, palavrão e coisas que denigram a imagem do outro. Mas eu costumo dizer que o palavrão não é essencialmente a palavra, é o pensamento. Há pessoas que falam sujeiras com palavras bonitas. Ironias, críticas, difamação, mas com palavras bonitas a pessoa destrói a reputação de alguém, a pessoa desanima um crente novo falando palavras bonitas. Ele não usou palavrão nenhum. Eu me acostumei durante a minha vida a ouvir palavrão. Para mim não faz diferença nenhuma. Tem pessoas que se acostumaram. Em 10 palavras, 9 são palavrões que eles falam. Eu lido com essa gente normalmente. Aquilo eu não procuro não usar palavrão nenhum. Aquilo entra para o ouvido, sai pelo outro. Eu procuro entender o sentido daquilo que a pessoa quer dizer. Em geral, é muito comum se juntarem as coisas. O palavrão com a intenção, que é denegrir tudo. É muito comum isso. Mas eu procuro não ficar estarrecido com a palavra. Não é a palavra que é suja, é o pensamento. Então, quando a pessoa é assim, mundana e fala muito palavrão, eu procuro sublevar aquilo, não me escandalizar com as palavras, mas procurar entender o pensamento. Que em geral é sujo também, mas pelo menos a gente tem por onde ajudar a pessoa com aquele pensamento. E
Eu me lembro que estava em Friburgo, um sujeito xingando, pois é, mulher é isso, toda mulher é aquilo, é isso e aquilo. Falei, rapaz, você até que está bem amparado. O Salomão, na Bíblia, dizia uma coisa muito parecida, que entre 1000 mulheres não achou nenhuma que prestasse, então você está mais ou menos junto com o Salomão. Ou seja, o sujeito falou bobagem, denegriu, de modo geral, as mulheres e certamente usou palavrões. Eu procurei tirar daquilo ali uma oportunidade para falar da Bíblia, do Salomão, etc, etc. Eu estou citando como um exemplo. O cristão tem que estar cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, e quando abre a boca tem que transmitir algo que seja útil, válido, proveitoso para as pessoas, principalmente para o discípulo. O que é ter discípulo? É ter conosco alguém que quer ouvir o que a gente quer falar. A gente quer falar porque é prazer a gente falar daquilo que Deus faz na nossa vida, não é para ficar calado. A gente tem que falar do que Deus faz, do que é bom, de experiências que tivemos com o Senhor, das alegrias que passamos com o Senhor. Temos que falar. Todo cristão tem que fazer discípulo. O discípulo é aquele que gosta de ouvir o que a gente tem para falar. Interessante isto. A gente fala transmitindo do que o coração está cheio. E aí é o problema. Há pessoas que o coração está cheio de outras coisas. É crente e fica calado, e graças a Deus, porque ele fica calado na igreja, porque se abrir a boca vai sair coisa que não presta. Fica calado porque ele não tem o que dar. É muito difícil uma pessoa dessa fazer discípulo. Ele faz influência para a maldade. A maldade tem uma influência tremenda. Uma ovelha negra põe um rebanho a perder, diz o ditado. Uma pessoa maliciosa na igreja influencia muitas outras. Então tem que tomar cuidado. Essa pessoa é um problema, ela costuma ficar escondida, se cala, e aquele veneno todo que está dentro dela fica guardado, esperando uma oportunidade para botar para fora o veneno. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que se calam. Mas o cristão tem que falar daquilo que é de Deus, para transmitir para os outros. Tem que abrir o coração, compartilhar suas experiências, confessar seus pecados. Tem que orar junto com os outros, ter prazer em orar, cantar, louvar a Deus junto com os outros. Quando encontra um ambiente propício junto com outro irmão, meu irmão, vamos adorar a Deus um pouco aqui. O cristão tem que usar a sua boca para falar, para ensinar, para louvar, para orar, para ajudar o seu discípulo. Então, discípulo é aquele que se junta a nós querendo ouvir o que a gente tem para dar, receber do que a gente tem para ensinar. Esse é discípulo. E nós vamos, então, transmitir. Um cristão não pode ser cristão de boca fechada, um agente secreto. Nós temos que transmitir. E quando nós temos de Deus, e a gente busca de Deus, a gente se consagra, ora, e a gente se enche do Espírito, então nós precisamos dar para os outros. Não adianta você se encher do Espírito e ficar guardado só para você. Eu conheci na minha existência pessoas que foram um poço de conhecimento e morreram com aquele poço todo fechado, porque não deram nada para ninguém, não conseguiram. Há pessoas, eu conheço gente que viajou o mundo todo e não fala nada para ninguém. Ele guarda para ele, para vaidade pessoal. Quando tem oportunidade, ele diz que conhece, que ele viu, que ele sabe tudo. E não dá nada para ninguém. Um poço fechado. Uma pessoa dessas é nula para a sociedade. Uma pessoa que não dá, pessoa que não ensina, não compartilha. E se essa pessoa é um cristão? Aí piorou mais ainda a situação. Um cristão que sabe muito da Bíblia e não reparte, não compartilha, não fala, não ensina, é um cristão nulo. Isso é triste, mas essa palavra precisa ser falada para alertar você. Você acha que tem pouco? O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Você tem que transmitir o que aprendeu, tem que falar o que sabe,
tem que ensinar alguém do que você aprendeu. Não é para ficar só para você. Pense nisto e procure ser uma pessoa que faça discípulos. Procure quem queira ouvir e ensine do que você aprendeu. Seja uma pessoa que dá fruto. A boca do justo dá fruto. Seja você uma pessoa que dá fruto com a boca também. Você acabou de ouvir o programa Seminário no Ar. Esperamos por você amanhã no mesmo horário.